No vídeo que eu fiz sobre o filme Spectre, muitas pessoas deixaram comentários generalizados sobre o James Bond. Algumas pessoas pediram top 10, outras comentaram sobre o ator preferido que interpretou o personagem, ou o filme que elas mais gostam, que elas menos gostam. E eu achei isso muito legal, e eu sempre quis criar um espaço no canal exclusivamente para discutir o personagem. Na verdade, eu já fiz isso. Um dos primeiros vídeos do canal foi um especial sobre os 50 anos do James Bond. Eu falo sobre todos os filmes da franquia, inclusive os não oficiais, e a ideia era justamente que aquele fosse o espaço reservado para discutir o personagem. Só que o canal tinha acabado de começar, pouca gente viu aquele vídeo, há poucos comentários, então eu resolvi fazer mais uma tentativa. Quem quiser saber a minha opinião sobre todos os filmes da franquia, sobre os atores que interpretaram James Bond, sobre os atores que quase interpretaram James Bond, as notas que eu dei para cada filme, curiosidades, enfim, tá tudo nesse especial. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ainda não é oficial que Spectre foi o último filme em que Daniel Craig interpretou o personagem. Primeiro ele deu uma declaração falando que preferia cortar os pulsos a viver o James Bond novamente, depois ele mudou de ideia e falou que não é bem assim, ele tinha acabado de filmar Spectre, então estava cansado, ele precisa de pelo menos 1 ou 2 anos para pensar. Eu acho muito improvável, mas é possível que ele volte. De qualquer forma, ele dificilmente vai fazer mais do que o próximo filme, então é uma boa hora para a gente especular sobre quem deveria ser o próximo James Bond. Atualmente o ator mais cotado é o Idris Elba, já se fala nele há alguns anos e eu acho que seria uma escolha muito interessante. Muitas pessoas são contra o Idris Elba no papel por um motivo meio óbvio. O James Bond é um personagem que foi escrito como um homem branco. O Ian Fleming, criador do personagem, era muito específico na hora de descrevê-lo fisicamente em seus livros. Ele comparava o Bond com o Rogue Carmichael. A descrição mais comum envolvia as seguintes características físicas: branco, cabelo curto e preto com uma franjinha que cai um pouco na testa, 1,83 m de altura, 76 quilos, olhos azuis acinzentados, uma boca cruel, não sei exatamente o que é uma boca cruel, e peito peludo. Muito bem, sobre isso eu penso o seguinte: se fosse a primeira vez que o James Bond fosse ser transformado em filme, não haveria lógica em colocar um ator negro para interpretar o personagem. Seria o mesmo que botar um garoto asiático para fazer o Harry Potter. Não faz sentido. Se é a primeira adaptação, o personagem deve seguir a linha que o seu criador imaginou. Mas a gente já teve 4 atores que foram fisicamente semelhantes ao que o Ian Fleming criou: Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Todos têm características descritas pelo Ian Fleming. O primeiro Bond mais diferente foi o Roger Moore, que curiosamente é o ator que mais interpretou o personagem, e mais recentemente o Daniel Craig, que é mais baixo, é todo musculosão, é loiro. Se a gente já teve um James Bond loiro, por que não um James Bond negro? Eu acho que o Idris Elba seria uma escolha sensacional. Minha única ressalva é em relação à idade dele. Ele tem 43 anos hoje, o que significa que ele vai começar a interpretar o personagem aos 45, 46. Pensando a longo prazo, eu acho que ele é um pouco velho, principalmente se eles forem manter a linha do James Bond mais porradeiro. Outros atores bastante cotados são Tom Hardy, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Michael Fassbender, Damian Lewis, Clive Owen, Rupert Friend. O Tom Hardy poderia ser interessante, mas nenhuma dessas opções me agrada. Se for um ator que já tem um vínculo com outro forte personagem ou com outra franquia, não funciona. Alguns atores conseguem, por exemplo, o Harrison Ford é o Han Solo e também é o Indiana Jones. Mas é muito difícil fazer isso, então eu prefiro um rosto que vai ser conhecido como James Bond no futuro, mas não aquele ator que você bate o olho e já pensa num outro personagem. Por exemplo, eu olho pro Henry Cavill hoje e vejo o novo Super-Homem. O Tom Hiddleston é o Loki, além de não ter nada a ver com James Bond. O Michael Fassbender é o Magneto. O Damian Lewis tem uma associação muito forte com a série Homeland. Então, quem deve ser o próximo James Bond? Depende de como será o próximo James Bond. Se a ideia for voltar para um James Bond um pouco mais suave, um pouco mais numa pegada Roger Moore, eu escalaria o Matthew Good. Ele é jovem, tem apenas 36 anos, então ele poderia interpretar o personagem por muito tempo. Ele é inglês, ele tem o visual tradicional do personagem certinho, ele é charmoso e ele é bom ator. Ele faz muitos personagens secundários no cinema, então não é um ator que tem uma forte identificação com um personagem específico. Não seria difícil para o público desvinculá-lo de alguma outra coisa que ele tenha feito. Então, dependendo da linha que eles forem seguir, eu acho que Matthew Good e Idris Elba são duas escolhas bem interessantes. E eu vou fechar o vídeo com 3 perguntas. Número 1, qual é o seu top 3 melhores e piores filmes da franquia? Número 2, quem foi o melhor e o pior ator a interpretar o personagem? E número 3, claro, quem deve ser o próximo James Bond? O alô da vez vai para Sandro Ferreira, que fez aniversário dia 6 de novembro. Flávia Paloche, que faz aniversário dia 11 de novembro. Parabéns aos dois. Rafael Porto, que fez uma animação muito legal do Jiraiya. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. Alex Luiz, Orlof Rocha e Breno Xavier. Galera,
Valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.